dar início, né? Esse é o Inova SDPD. Meu nome é Márcia Bueno, sou do Departamento de Comunicação da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri. Esse programa, gente, é uma parceria entre o nosso secretário, né, o Carlinhos, o professor Carlinhos, da SDPD, com o Jonathan Randall, do CIT, do Centro de Inovação e Tecnologia de Barueri. Né? Esse é o Inova SDPD, estamos no ar a cada 15 dias, né? É um programa de 40 minutos, onde os convidados aí têm aí os seus esclarecimentos, e também é uma forma de você conhecer a SDPD, como ela funciona, uma outra forma da SDPD chegar à sua casa, certo? Hoje nós estamos aqui com os nossos convidados. Agradeço já a Cleusa Araújo, a nossa intérprete de Libras. Olá, Cleusa, boa tarde. Os nossos convidados é o educador físico Caio Oliveira. Boa tarde, boa tarde. E o nosso atleta de bocha paralímpica, Leandro Cadeira. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É isso aí, o Inova SDPD está no ar, está nas redes, e você vai nos ajudar dando o seu curtir, compartilhando, e vamos começar. Hoje, o objetivo aqui, o foco é o esporte, qualidade de vida e a pessoa com deficiência. Eu queria ver com qual dos nossos convidados poderia iniciar dizendo para a gente qual a importância da modalidade esportiva da bocha para a pessoa com deficiência e qual a sua história nessa modalidade. Legal. A gente pode fazer um bate-bola aí, né, Caio? Que o Caio tem a experiência dele como profissional e eu como atleta, vivenciando todos esses benefícios aí que o esporte traz, né? Que todos sabemos, né, que qualquer atividade física, ela proporciona aí inúmeros benefícios para pessoas, independente se ela tem deficiência ou não. Mas para a pessoa com deficiência, esses ganhos eles são maiores, né? Porque além de trazer os benefícios físicos, traz a questão da socialização, né? Porque a socialização é uma questão que muitas pessoas com deficiências ela não têm acesso, fica ali somente no ambiente familiar, e o esporte, quando ele aparece na vida da pessoa com deficiência, ela traz esse benefício, que é através dos campeonatos, dos treinos, não é mesmo, Caio? Você como profissional pode vivenciar isso também, né? Isso, e é bacana a gente estar aqui falando sobre a modalidade, sobre a bocha paralímpica, né? Porque o Leandro, assim, junto com o professor Carlinhos, foram pioneiros dentro da cidade de Barueri, né? Para a implementação dessa modalidade. E começaram lá atrás, né, com muita dificuldade, e hoje é uma das modalidades paralímpicas, né, referência dentro da cidade, onde que a gente já está com uma equipe hoje com mais de 23 atletas, né, fora os usuários que praticam a modalidade pelo simples fato de estar tendo um momento de lazer, né, e eu acho que isso que é o mais importante, né, dentro daqueles ganhos também que o Leandro acabou de citar, que são os ganhos físicos, né, e os ganhos sociais. Então, tem todas essas questões que acabam abrangindo, né, a modalidade. Exatamente, é importante porque muitas pessoas, que nem o Leandro falou, né, essa parte social, junto com o esporte, ele é necessário, e às vezes a pessoa se sente, eu não nasci para isso, eu nunca fiz isso, mas é uma forma de você recomeçar de uma forma muito saudável, né? Leandro, como é que foi para você? Nos conta a sua história nessa questão da bocha. Começou quando, aonde? Você achou que você tinha jeito? Você já tinha jogado bocha alguma vez? Conta pra gente. Na verdade, eu acho que foi por insistência de outras pessoas, né? Como o Caio citou aí, que foi primeiramente o professor Carlinhos, que sempre falava de modalidade esportiva para mim, poder participar, mas eu nunca via possibilidade, porque a ideia que eu tinha do esporte paralímpico é daquelas pessoas com maior autonomia, independente se tem a deficiência ou não, né? São os paraplégicos que têm força nos braços, e eu tinha essa ideia do esporte paralímpico assim. E falava da bocha, mas a bocha que eu conhecia era a bocha convencional, onde é preciso ter força física para jogar bola. E eu, com uma deficiência que tem como característica fraqueza muscular, eu via como inviável isso, né? É impossível a prática. E aí um dia eu tive acesso, né, lá através do professor Ronaldo, lá do César Suzano, ele me
apresentou como é a prática da bocha adaptada, que no meu caso, por conta da minha deficiência, né, da minha patologia, que eu tenho atrofia muscular espinhal, eu usaria uma calha, que é uma espécie de uma rampa de madeira, onde se colocava a bola e a bola ela ganha velocidade para alcançar a bola-alvo. Aí apresentando essa possibilidade desse esporte, né, de forma adaptada, e meus olhos brilharam, e aí eu vi, poxa, é possível, e a partir daí eu já fui para campeonato sem treino, sem ter material, na época foi no ano 2012, né, foi eu e a boa vontade do meu primo que topou o desafio, e lá fomos para jogos com material emprestado de outras equipes, né, começamos assim. E aí, ao voltar do campeonato, a gente começou o trabalho de formiguinha, falando, né, da modalidade para outras pessoas, querendo compartilhar essa descoberta, né, e a partir daí fosse formando, pessoas foram chegando, foi se formando a equipe, parceiros como a Secretaria do Direito da Pessoa com Deficiência abraçou a modalidade, e hoje, graças ao trabalho de muitos, né, a bocha, ela já é vista no município, ela já tem espaço na agenda, né, dentro do planejamento, e isso é bacana ver o que construiu-se diante de tudo isso. E a modalidade em si, eu já vinha de uma situação onde eu já estava inserido na sociedade. Eu trabalhava, eu estudava, mas o esporte despertou algo em mim que até desconstruiu, na verdade, algo em mim, né? Que eu não via como possível, e o esporte, através de outros atletas, né, mostrou que era possível sim. Foi através do esporte a minha primeira viagem de avião, a gente foi disputar um campeonato em Santa Catarina, fora essa questão de integrar com outras pessoas, né? Isso que é o mais interessante. Lê, assim, você tem uma experiência fantástica, né? E é legal que a gente fala da bocha, né, que acho que ela entrou aí no circuito paralímpico desde 1984, acho que foi em Nova York, né, que foi inserida essa modalidade. E você vê como é importante as pessoas terem essa motivação de trazer isso para a nossa cidade de Barueri, né? Agora vocês começaram em 2019, vocês participaram de um campeonato, fala um pouco para a gente sobre isso. O Caio ele veio para cá, Barueri, em 2019, né, Caio? E aí começou a trabalhar alguns campeonatos, que você pode estar falando um pouquinho mais sobre isso, né, Caio? Então, no início foi bem complicado ainda, né, porque o Leandro tinha se afastado, né, da modalidade, ele estava num período na qual ele estava estudando, né, estava com muito trabalho dentro do instituto, e a grande dificuldade, né, de iniciar uma modalidade é a falta de representatividade. E querendo ou não, o Leandro é um cara que representa a modalidade dentro de Barueri, né? É um atleta que já chegou a disputar campeonato brasileiro. Então, é um menino que os outros atletas se espelham, né? Porém, na minha chegada, eu tive o auxílio de profissionais excelentes, né? Como a Adriana, como o professor Carlinhos e o grupo de profissionais da SDPD, que abraçou a modalidade, que deu todo o suporte para que a gente iniciasse um projeto. Então aí a gente começou as disputas de campeonato paulista, as disputas de campeonatos regionais, e junto com esses profissionais nós também criamos um circuito em Barueri, né, onde que nós fizemos o primeiro torneio de bocha paralímpica, até foi no ginásio, né, do lado da SDPD, onde que teve mais de 100 atletas com deficiência, né, para uma equipe que começou com um atleta lá atrás, você ter uma estrutura dessa, né, de ter quase 100 atletas, inúmeros profissionais ajudando dentro do trabalho, né, e foi emocionante, no entanto, né, que a gente organizando todo o torneio, as pessoas com deficiência, mesmo não participando dentro da quadra, eles estavam me ajudando a montar uma quadra, a fazer bandeirinha. Então, foi um trabalho assim que eu falei assim, a gente conseguiu unir inúmeras pessoas para que as coisas acontecessem, né? Exatamente. Vocês conseguem movimentar esse universo da pessoa com deficiência no município e também na região, né?
Porque quando vocês fazem isso aqui em Barueri, vocês também chamam a atenção de outras regiões aí para esse esporte, né? E como é importante, né, a pessoa com deficiência, ela estar presente nessas modalidades, né? Principalmente essas paralímpicas, né, Leandro, que dá aí uma visibilidade maior para o atleta também, e também tem a intenção de chamar mais pessoas, né, Leandro? Sim, exatamente. Esses eventos, ele é super importante, assim como esse espaço que nós temos tendo aqui, porque se a gente for parar para pensar, eu comecei no esporte em 2012, eu nunca tinha ouvido falar da bocha paralímpica, mas só que o Brasil já havia conquistado medalhas paralímpicas de ouro, por exemplo, em 2008, nas Paralimpíadas de Pequim. Ou seja, a informação ela não havia chegado até a mim de forma objetiva, assim como para muitos outros, né? Então, ter esses momentos como nós estamos tendo, esses eventos, como o Caio falou também, desse primeiro campeonato que aconteceu em Barueri, ele é super importante. E esse evento ele foi super importante e marcante para mim especificamente, porque foi até emocionante, como o Caio falou, porque foi uma sementinha plantada lá atrás, né, mas que estava dando fruto e tem tudo para continuar frutífero aí por um longo tempo. Que vocês acreditaram e apostaram, então aí, né? A gente está com o pessoal aqui muito bacana participando, não sei se vocês estão acompanhando, daqui a pouco a gente vai dar um agradecimento a todos, vamos compartilhando, porque tem a Lucilene, ela comentou assim, fora da região também, estou em Minas Gerais e não perco o programa de vocês. Obrigada, legal. Pessoal de Minas, viu? Olha só como é importante. E o objetivo é esse, né? A cada 15 dias a gente trazer aí, por isso que é importante o compartilhamento, porque podemos alcançar outras pessoas que, de repente, né, Leandro, não tinham nem pensado nessa questão, né, de entrar no esporte, né, Leandro? E assistir um programa desse e mande suas perguntas, já pode começar a pensar assim, né, ser um grande esportista e, quem sabe, aí, representar o Brasil também, aí, né, Leandro? Ó, a gente está agradecendo a Gisele Chaves, Cristiane Furlan, professor Carlinhos, nosso secretário que está nos acompanhando, grande incentivador aí, né, mentor aí dos meninos aí, Fabiola Fara, Roberta Samili, Eneida, Celso Oliveira, Adriana Leal, obrigado pela participação de vocês e vão compartilhando, viu? Agora, uma coisa importante que a gente sempre tenta falar, que é importante mesmo, é os impactos da qualidade de vida desse público neste esporte. Caio, acho que Caio, né, podia falar? Sim, posso falar. Bom, né, quando se fala da pessoa com deficiência, né, como no caso do Leandro, né, que tem uma deficiência degenerativa muscular, quando se fala de uma pessoa com um grau de paralisia cerebral severo, né, que afeta os membros inferiores e superiores, né, a gente acaba não vendo, né, uma possibilidade de uma atividade física ou de qualquer outra prática que às vezes venha fazer bem para essa pessoa, né? Normalmente a gente lida com a fisioterapia, que é de extrema importância, mas a bocha, ela traz essa possibilidade dessa pessoa fazer atividade física. No entanto que dentro da SDPD nós temos treinos para esse público, onde que normalmente são treinos de 2 a 3 horas, né, entre 2 a 3 vezes na semana, e os benefícios físicos que trazem, né, para esses atletas são inúmeros, né, e a gente já vem desenvolvendo isso há 2 anos na SDPD, e você vê isso, uma melhora notória, né, no desempenho físico dos nossos atletas. Autoestima também, né, em família, pessoal, como o Leandro falou, né, fala um pouco, Lê, como é que você sentia antes da bocha, antes dos treinos e agora? Como é que é? Você já não fica sem treinar agora? Esse período de pandemia está sendo até meio complicado, né, porque a gente está afastado dos treinos, há planejamento aí para um retorno, mas é algo que a gente sente muita falta, né, porque além dessas questões de benefícios físicos, tem também psicológico, né, a bocha e o esporte em si, ele auxilia muito nessa questão de tomada de decisão, né, fora a questão da sociabilidade, como a gente falou anteriormente. Então, é algo que faz falta, né?
e se tornou parte da nossa vida, né? Então, a gente não vê a hora de estar retornando aí. Não, com certeza. Eu acho que agora a gente vai começar a correr aí. Eu acho que a gente deve voltar ao normal em poucos meses. Aí a gente já está, graças a Deus. O importante também, Márcia, é falar essa questão que os benefícios não é só para a pessoa com deficiência. A família também é beneficiada com essa questão, né? Porque o Caio pode trazer alguns exemplos, mas quando a gente tem campeonato, por exemplo, tem um usuário, um atleta que ele é muito vive em função da família, a família vive em função dele. E quando vai para um campeonato sozinho, aquilo é um ganho de autonomia indescritível, sabe? No meu caso foi assim, eu sempre tinha alguém da família ali junto e tudo mais. Passei para campeonato sozinho, eu falei, caramba, é possível viver um pouquinho distante, né? Cortar ali o cordão umbilical, né? Que há, né? E viver uma vida autônoma com liberdade, né? Exatamente, né? E é muito interessante. E é muito interessante que dentro dessas competições, normalmente que a gente fica uma semana fora, atleta que às vezes não se alimentava sozinho, talvez não colocava uma roupa sozinho, começou a fazer por ter que, pelas situações mesmo do dia a dia, das competições. Então, para agilizar, eu falo assim, você tem que colocar sua roupa, tenta ir da sua maneira. Ele ia lá e conseguia. Para se alimentar, conseguia se alimentar. Às vezes, para tomar um banho, era totalmente dependente, mas aí, com algum auxílio ou outro mínimo, ele conseguia. Então, são essas questões que, às vezes, no dia a dia, os familiares, eles chegam para mim e falam assim, pô, Caio, o tal usuário foi para uma atividade com a bocha, ele voltou fazendo isso em casa, sendo que ele não fazia, né? Então, esses ganhos para a família em si é muito importante. É uma superação, né? Antes da... Uma superação, né? Sim. Eles têm, né, o limite, né? Não tem um limite, né? E aí tem toda aquela vontade da disputa, do jogo, isso que volta ali dentro como, eu faço parte disso. Então, é algo extremamente positivo, né? Isso pelo simples fato deles, às vezes, saírem de casa sozinho, de pegar um transporte público, ir até SDPD. Pô, esse aqui é o meu horário de treino, então eu vou cumprir esse horário de treino. Terminou o horário de treino, pegar a condução, ir para casa. Então, a gente tem atletas que eram totalmente reclusos, né? Aí, a partir da modalidade, eles descobriram outro mundo. Né? Então, antes da pandemia, você vê atleta que não saía de casa, começar a pegar um transporte público, começar a frequentar cinemas, teatros, ter uma vida social totalmente diferente. E isso, a gente tem um feedback dos familiares, né? Então, a modalidade acaba despertando isso para eles, né? Exatamente. E outra coisa, você dá uma oportunidade de vislumbrar esse treino, não é um treino que você vai fazer hoje por nada, você vai disputar, né? Daqui a pouco vocês estão se inscrevendo em outras, né? Como é que funciona essa questão dos campeonatos, Leandro? Como é que é dentro do nosso país ou do nosso estado? Exatamente. Em alguns casos começa com a questão social mesmo, né? De incluir. E a partir do momento que há essa inclusão, potencialidades ali são descobertas, né? E com isso há uma motivação para ir já para um campeonato. E aí, ao estar dentro do campeonato, já há uma motivação para ter melhores resultados. E assim vai aumentando-se, né, esse desejo gradativamente, até quando você vê um cara já está disputando o Campeonato Brasileiro, está numa seleção. E isso há diversos exemplos, não só aqui, mas em diversos lugares, não é mesmo, Caio? Isso. Hoje a Cleusa, intérprete de Libras, ela caiu só um minutinho que nós vamos reconectá-la, né? Para que possa ser acessível aí o Inova SDPD a todos. Só um minutinho. Ela voltou. Cleusa, está nos ouvindo? Cleusa? Ela ainda está... Oi, estou ouvindo. Oi, sua imagem está um pouco travada ainda, a imagem. Caiu aqui. Mas você está ao vivo aqui conosco, a gente consegue ouvir sua voz. Caiu novamente. Só um minutinho. Acontece, né? Internet hoje em dia, né? Normal. Na pandemia, né, Leandro? Ao vivo. Ao vivo, então. Exato.
todo mundo está aí se superando, né? Exatamente. Isso. Só um pouquinho, um minutinho que ela já volta conosco. E, Leandro, essa questão também do incentivo, né? Isso é importante, porque algumas pessoas que nem pensavam na possibilidade de fazer isso dentro do seu município começam a pensar, né? A dar mais visibilidade a essa questão, né? Sim, o incentivo vem em todas as partes, né? Seja da família, seja do poder público, seja das empresas também, apoiar o esporte paralímpico, né? Então, é primordial ter esses incentivos para que a modalidade e o esporte ele possa se desenvolver. Aqui Voltou. A Cleusa voltou, tá bem? Está nos ouvindo bem? Ok, obrigada, Cleusa. Eu queria agradecer também ao Silvio Marques, que está nos assistindo, pedir para vocês, por favor, vamos compartilhar, curtir, porque é um assunto que é de interesse de todos, da sociedade, né? E o Marcelo Lourenço enviou uma questão, solicito, Marcelo, por gentileza, para você enviar o e-mail para sdpd.faleconosco@barueri.sp.gov.br, que as equipes já te responderão em seguida, tá ok? Leandro, como vocês analisam o panorama desta modalidade no Brasil? Como é que você está vendo isso, mesmo porque nós temos aí as Paralimpíadas, né, iniciando aí dia 24 de agosto a 5 de setembro, né? Como é que você vê hoje o Brasil aí nesse ambiente aí da Paralimpíada? A modalidade da bocha em si é crescente, né, de alguns anos para cá. Para as Paralimpíadas agora, que vai ter em Tóquio, foi feito um trabalho, pelo que a gente tem acompanhado, fora do comum, né, Caio? É um trabalho que antes não acontecia, desde todo o preparo psicológico, físico, né? Todo um instrumental aí bacana que faz com que a bocha ela possa aí alcançar bons resultados nas Paralimpíadas, né? Que vai estar começando em agosto. Isso, em agosto. Vamos torcer, gente. Pelo amor de Deus, coloquem aí no calendário de vocês. 24 de agosto a 5 de setembro. Precisamos aí estar aí apoiando, incentivando essa modalidade e já conhecendo também, né, Leandro? O Caio tem mais propriedade. O Caio tem mais propriedade para falar da seleção brasileira, que ele fez parte também de uma das etapas ele foi convocado, né, para uma das etapas de treinamento da seleção e ele vivenciou todo esse preparo também por um tempo, né, Caio? Então, nos atualiza, Caio, por favor. Caio, antes de você falar, o Marcelo está pedindo novamente. Marcelo, o e-mail é sdpd.faleconosco@barueri.sp.gov.br. Tá bom? Obrigada. Pode falar, Caio. Sim, a seleção brasileira fez um excelente trabalho, né? Que antecedeu as Paralimpíadas agora de Tóquio. O Brasil hoje ele fez um feito inédito, onde que conseguiu levar todos os atletas possíveis, né, para as Paralimpíadas. E o Brasil, querendo ou não, ele é referência mundial dentro da modalidade da bocha paralímpica, né? Isso se dá aos seus feitos, né, dentro das Paralimpíadas, onde que o Brasil tem medalhas de ouro, né, tanto no individual como em pares também. E a gente tem amigos lá, né, Leandro? São atletas do nosso convívio, né, que eu acabei chegando a trabalhar junto também no SESI, quando eu era fazia parte do elenco do SESI. E o Brasil, ele fez uma preparação fora do comum, mesmo durante a pandemia, com todos os cuidados possíveis. A seleção brasileira seguiu treinando, né, no Centro Paralímpico, que também é um centro de excelência e referência no mundo, né? É um dos maiores, ou se não o maior da América Latina. E os atletas teve todo o respaldo de preparação física, técnica. Eu fiz parte de uma das etapas, né? Então, eu tive esse privilégio de conhecer de perto como que é o trabalho da seleção brasileira, e que não deve a nenhuma modalidade, seja ela o futebol, o vôlei, ou de artes marciais. A bocha faz um trabalho muito sério, né? E
junto com esse trabalho sério vem os resultados, né? E a gente está na torcida aí para que nós conseguimos algumas medalhas de ouro. E eu faço até o convite, né, para os nossos ouvintes aqui, as Paralimpíadas em Tóquio, tentar acompanhar a bocha aí, que a gente tem alguns nomes fortes, como Maciel, que é da classe BC2, Evelyn, Evani, Eliseu, que já foi medalhista olímpico. Tem uma turma boa aí que promete medalhas pra gente. Diz uma coisa para mim, Caio, uma curiosidade, eu acho que o pessoal que está assistindo também. Quantos atletas participam dessa equipe? E como eles são escolhidos? Assim, vão dos estados, vão nesses treinamentos, começam a observar o jogador, e aí chamam? Como é feito isso? Então, a seleção brasileira funciona através de uma convocação, né? E essa convocação, ela se dá por índice técnico, né? Hoje, a AND, né, que organiza os campeonatos regionais e nacionais aqui no Brasil, e ela faz um mapeamento de todos esses atletas, né? Então, hoje a gente tem campeonato paulista, tem campeonato carioca, temos regionais sul, sudeste e campeonatos brasileiros, né? E através do desempenho dos atletas, eles são convocados para a fase de treinamento da seleção brasileira. E dentro dessas fases de treinamento, os profissionais, né, os técnicos, eles conseguem fazer algumas avaliações, né? E aí leva para algumas competições, onde são ranqueados para que eles consigam ter a possibilidade de se manter na seleção brasileira e até chegar nessa convocação de Tóquio, né? Onde que o Brasil... Sim, o Brasil ele é atual campeão da Copa América, né, de bocha paralímpica. Então foi dentro da Copa América também que o Brasil firmou todas as vagas. Se eu não me engano, só tinha dos pares BC4, né? São algumas nomenclaturas que o pessoal às vezes vai ficar em dúvida, né? Mas faz parte da modalidade. E o Brasil se sagrou campeão da Copa América e já meio que formatou o grupo, né, para Tóquio agora. Acredito que foi há uma semana atrás, né, Leandro, se eu não me engano, que saiu a convocação de todos os atletas e staff, né, para Tóquio. E é legal que gera uma expectativa, assim como que é uma convocação do futebol, que o brasileiro, a gente tem como referência o futebol, né? Aí todo mundo, às vezes, fica naquela expectativa em frente da TV, quem que vão ser os 22 atletas convocados? E na bocha, para quem vive essa modalidade, foi a mesma coisa. Falou que ia sair a convocação através do portal do CPB, todo mundo ficou ligado, querendo saber quem que ia ser convocado, como que seria. E é legal quando você vê amigos, pessoas que você já trabalhou junto, tendo essa oportunidade, né, de representar o nosso país e fazer história. Nossa, deve ser muito gratificante, né? É o ápice, né? É o ápice de qualquer profissional Sim. da área, né? Ser convocado, representar o país, né, numa competição internacional e se tratando de uma Paralimpíada, né? Então é algo inenarrável mesmo. E o Brasil, ele vai forte, né, nessas Paralimpíadas, né? Se não me engano, são mais de 250 atletas, né, que vão estar representando o país aí em cerca de 20 modalidades, né? Barueri tem um atleta também no voleibol sentado, que é o Samuel, que foi convocado também. Então, o Barueri vai estar sendo representado lá. Não tem na bocha, mas tem no vôlei sentado. Vai ter um representante. Quem sabe que daqui a 4 anos a gente vai estar aqui entrevistando o Leandro, né? E o Caio. Ou outro atleta, né? Tem muita gente boa por aí que, trabalhando certinho, tem potencial para chegar lá. Aliás, a gente sempre pede para compartilhar o Inova STPD, porque muitas pessoas poderiam até já começar a pensar em estar com vocês, né? Compartilhando aí as lives e estar aí treinando com vocês aí na STPD, né? Para quem sabe aí daqui a 4 anos a gente está enviando mais atletas de Barueri da nossa cidade, né? É possível, né? É possível desde que os atletas ele tenham consciência, né? E também haja investimento também na área. E também depende muito de querer, né, Caio? Se o atleta em si
tiver toda uma estrutura e não tiver a motivação para querer estar lá, também acaba se tornando um pouco mais difícil a caminhada até lá. Exatamente. São 4. Isso. E a modalidade se passa por um processo, né? Nós estamos crescendo, né, como equipe. A gente partiu de um trabalho social inicialmente, né? E através desse trabalho social nós entendemos que a gente tem material humano que dá para ser desenvolvido, né? Então a gente também teve o suporte da SDPD em relação a espaço físico. Hoje nós temos materiais para trabalhar. Tem uma molecada nova chegando Sim. aí, né? Eu acho que é o mais importante. Hoje nós temos um atleta de 14, outro de 12 anos. O Manuel super engajado em relação à modalidade. Hoje, além dele amar a modalidade, hoje ele produz conteúdo na internet referente à modalidade. Nós acabamos participando, até criando um campeonato internacional virtual devido à pandemia, né? Hoje tem um aplicativo chamado Bocha Barrel, né? Na onde que você consegue jogar online com qualquer pessoa do mundo. Nossa, é um aplicativo da Bosch. Fala de novo, Caio, o nome. Sim, para as pessoas poderem anotar. Bocha Barrel. Bocha Barrel. Ok. Isso. O Bocha da Batalha, né? A tradução livre é essa também mesmo. Isso. E nós acabamos desenvolvendo um campeonato, né, que a gente acabou chamando de Libertadores, onde a gente teve um destaque aí meio internacional. A Elizabeth acabou sendo campeã da série bronze, né? E foi super bacana, porque foi bem no início da pandemia, onde era tudo muito incerto, e a gente se reuniu, teve um mês aí de preparação para que os atletas entendessem o aplicativo, a funcionalidade dele, devido a todas as questões físicas, né, que os atletas têm, de dificuldade mesmo de manuseio com o celular. Então a gente teve toda essa preparação, fizemos um campeonato interno, aí participamos de um campeonato regional, e aí a gente teve essa ideia, por que não? Os recursos estão aí, a facilidade está aí, e a gente falou, vamos fazer um campeonato internacional. Aí, através dessa vivência com a seleção brasileira, através dessa vivência com a seleção brasileira, eu tenho alguns contatos, né, de alguns clubes da Argentina. A gente montou esse campeonato e era uma bacana, né, que os professores falavam assim, mas como que os atletas vão se comunicar? Eu falei, não sei, mas a gente vai fazer. E no final das contas, deu tudo certo. Os nossos atletas pegando o Google Tradutor, mandando mensagem, marcando o horário de jogo. E a repercussão foi extremamente positiva, porque saiu no UOL, saiu alguns sites aí bacana. E até hoje os nossos atletas jogam, se interagem dentro desse aplicativo com atletas da Argentina. Tá vendo? Superação total, né? E aí, entrando já na parte de tecnologia, né? Que Exato. Poderia ser uma barreira, assim, né, nessa questão, e vocês conseguiram, parabéns, estamos muito felizes aí com vocês. E ver se ganha na Argentina, pelo amor de Deus. É verdade, né? A gente está agradecendo o pessoal que está pelo Facebook, assistindo o Inova STPD, Elizabeth Lima, Márcia Regina, pelo Instagram, Lucilene, que é físio, né? Fisioterapeuta, deve ser Lucilene Físio. Muito obrigada pela participação de vocês, o pessoal que está aqui pelo Instagram também. Leandro, infelizmente o nosso programa tem pouco tempo, né? Já? Mas, você vê, são 40 minutos de Inova SDPD. Quero dar para vocês agora a palavra, tanto para você quanto o Caio, para vocês darem aí um incentivo, um resumo final e colocar aí vocês à disposição da turminha que está assistindo. Tá, ok. Quero deixar aqui um agradecimento ao Inova Barueri, né? A Inova SDPD também, ao CIT, né? A todos os envolvidos, a todos que estão assistindo. E deixar aqui o convite para quando tudo isso passar, a questão da pandemia, ir lá, conhecer a modalidade, o nosso treino, vivenciar, né? Porque quando você vivencia, você acaba entendendo melhor todo o contexto. E é isso. Só agradecer mesmo por tudo, tá bom? Obrigado, Márcia. Nossa, obrigada a você, Lê, por ter uma honra, né? Ter
um atleta aqui conosco, né, nesse novo SDPD, falando sobre essa modalidade que vem com tudo aí nas Paralimpíadas. Caio, contigo. Queria agradecer também o espaço, né, que é de extrema importância. A gente está falando da bocha paralímpica, né, da importância que a pessoa com deficiência tem dentro do município de Barueri. E fica também o convite, né, para que quando tudo voltar ao normal, as pessoas possam conhecer a modalidade dentro da SDPD. É onde que é o espaço que a gente utiliza, que a gente trabalha lá, né? E fica o convite, porque às vezes o olhar que a gente tem de fora, a gente entende a modalidade de uma forma. Mas aí você vivenciando, entendendo, é uma modalidade totalmente apaixonante. Eu imagino, a gente já deu uma olhadinha e realmente é bem curioso, né? É verdade, Caio, que a bola de aproximação, a bola-alvo, né, que vocês chamam, ela chama jack? Isso. É isso? Isso. A bocha, ela é cheia de particularidades, né? No entanto, que é um jogo de total estratégia e de raciocínio. Normalmente a gente chama o xadrez com bolinhas, né? Que a gente normalmente fala, que é a bocha paralímpica. Não é só jogar bolinha, viu? Não é só jogar aleatório. Ó, tem que pensar, fazer a estratégia certa para dar certo no final, não é isso, Lê? Exatamente. Às vezes tem que recuar, depois avançar, né? Imaginar o que o adversário está pensando, o que é a possível jogada dele. Enfim, como o Caio falou, é um jogo de pura estratégia mesmo. Nossa, parabéns. Eu tenho que parabenizar o Leandro Cadeira, o Caio aqui, que além de acompanhar o Leandro, acompanha outros atletas dentro dessa modalidade paralímpica. Pessoal, agradecer pela presença de todos vocês aqui. Muitas pessoas não podem assistir ao vivo, então compartilhem em suas redes sociais. Eles vão estar ajudando a compartilhar informação importante, né? Para pessoas também de fora, como a nossa amiga que está em Minas Gerais e está nos assistindo. O Inova SDPD vai ficando por aqui, agradecendo ao nosso secretário Carlinhos, secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri, a parceria com o Jonathan Randall do City, também ao nosso prefeito Rubens Furlan, né, a realização da SDPD e todos esses esportes, também agradecemos a gestão e agradecer você por estar conosco. Daqui 15 dias, novamente, Inova SDPD no ar. Agradeço a Cleusa Araújo, que está conosco, e para vocês, uma boa semana.